Olá, investidores, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal de podcast da Invest Dicas. E hoje com um convidado pra lá de especial, um tubarão aí do mercado financeiro. Ele que é especialista em investimento, possui as certificações da ICEA, CGA, CFA Level 1 e também consultor CVM e hoje CEO de uma das maiores consultorias de investimento do Brasil, a Portfel Consultoria. Então seja muito bem-vindo, Felipe Spritz. Acertei? Spritzer, isso. Boa, cara, prazerzão te receber. Quinta-feira, 7 horas da noite, tá cansado, veio lá de Alphaville, mas, cara, prazerzão e muito obrigado, hein? Imagina, cara, o prazer é meu, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar participando aqui com você no podcast. Cara, a honra é nossa. Eu quero saber tudo da Portfel, mas antes eu quero saber quem é o Felipe, de onde você veio. Eu vi que você é carioca, mas eu quero saber de onde você veio. Só de falar um pouquinho já dá pra perceber, dá né? Dá pra perceber. O meu sócio também é carioca, cara, é o mesmo sotaque, cara. Não dá pra esconder, né, cara? Bom, como você notou, né? Eu sou carioca, sou engenheiro, sou formado em engenharia, né? Engenharia de produção, fiz lá na FRJ. Eu sempre fui muito ligado ao mercado financeiro, porque meus pais são professores de finanças, trabalharam em banco há muito tempo. Então, desde muito novo, eu tive contato com o mundo financeiro, né? Eu acompanhava muitas palestras dos meus pais, frequentemente, até hoje mesmo, eles ainda trabalham bastante no segmento, dão aulas, né? Meu pai vai fazer seus 73 anos e continua dando aula no Brasil inteiro. Ah, mas que legal, cara. Trazer ele aqui, hein? Trazer ele aqui, faça um convidado, hein? E é um cara, dá muita aula. Minha mãe também é um pouquinho mais nova, mas ainda assim, também próximo ali dos 70 e continua dando aula. Então, sempre me inspirei muito neles e foi um caminho muito natural para mim, para o mercado financeiro. Meus irmãos, de certa forma, trabalham. Eu sou filho caçula de 4 filhos, né? Eles, de certa forma, trabalham em áreas ligadas a finanças, não necessariamente mercado financeiro. Então, todo mundo ligado em finanças, né? E então sempre fui muito ligado e foi normal, não foi nada esquisito seguindo o caminho financeiro. Só que eu vim efetivamente para mercado financeiro, para investimento especificamente. E tô aí. Legal. E você era um bom aluno, cara? Eu vi que você é formado em engenharia de produção, tem algumas Cara, faculdades. era. Assim, no colégio eu sempre fui um bom aluno. Eu não era o aluno nota 10, não. Eu era o aluno... passava, nunca fiquei de recuperação. Não era do fui fundão bem. ainda do Eu meio? era do fundão, mas eu tirava notas boas. A Bruna comentou a mesma coisa ontem. Você tem uma cara de nerd, cara. Eu era do fundão, eu revezava, um pouquinho de bagunça, um pouquinho de estudo. Aí fiz engenharia de produção lá na FRJ também, um curso competitivo para passar, né? E depois acabei me formando lá. Então, eu sempre gostei bastante de estudar diversos temas. Então, acabou sendo um caminho natural para mim, né? Ir para engenharia, eu gostava muito de física. Quando eu me formei no colégio, inclusive, eu passei para engenharia e me tornei monitor de física no colégio. É o Colégio PH lá no Rio de Janeiro. Aí foi meu primeiro emprego e foi o único fora de finanças. Eu era monitor de física, né? Era menor de idade, meu pai teve que ir lá assinar minha carteira. Então foi uma época legal, foi minha primeira experiência. Legal. Mas aí depois eu gosto bastante de ensinar, de falar, acabei usando esse... Mas você fala muito bem, cara. A gente se conheceu a nossa palestra lá no Itaú, né? Fala muito bem mesmo. Obrigado. E eu sempre gostei muito da parte de educação, só que eu quis seguir mais para um caminho de finanças mesmo. Ensinar física é legal, mas eu acho que o mercado financeiro traz mais prosperidade. De maneira mais legal geral. ainda, né, cara? Dá mais lucro também, né? Sim, Opa! exato. E você cresceu, então, no Rio de Janeiro mesmo? Cresci. Vivi lá até meus 24 anos. Então aí antes de vir para São Paulo. Que legal. Eu vi, cara, que você começou sua vida, sua trajetória como empreendedor desde novinho. Eu vi, acho que num podcast que você participou, que você arrumava Beyblade na época. Pô, adorava isso, cara. Adorava. Na época eu não tinha dinheiro pra comprar Beyblade, eu fazia com a tampa de detergente, sabe? Meu pai colocava aqueles negocinhos pra ganhar dos moleques. Assim, era muito bom, cara. Teve esse espírito de empreendedor desde cedo, né, cara? Sim, eu sempre gostei muito, né? Eu não conheci esse meu avô, mas meu pai sempre me contou da história do pai dele, que ele veio da Polônia, né? Fugiu daquela questão que teve pós-Primeira Guerra Mundial. Legal, E ele montou uma fábrica de colchões aqui no Brasil. Ele foi bastante próspero lá no Sul. Mais no final da vida teve alguns problemas e tal. Acabou caindo muito a qualidade de vida dele no final da vida dele. Mas ele era empreendedor. Começou vendendo meia, depois foi aumentando o comércio, abriu uma fábrica de colchão.
Então eu Tá no sempre sangue, gostei então, muito né? desse formato de empreendedorismo. É uma coisa que eu sempre quis fazer. Muito tempo pensei, mas eu falei, cara, acho que eu preciso de mais experiência profissional antes de realmente ter um empreendimento. E foi o que eu fiz há alguns anos quando eu fundei a Portfel, né? Falei, que era por esse caminho, mas que misturasse coisas que eu amava, que era finanças e educação, né? E ao mesmo tempo empreendedorismo. Então eu consegui encontrar em algo que eu já gostava uma oportunidade de empreender aqui no Brasil também. Não é fácil hoje em dia empreender no Brasil, mas eu acho que Hoje empreender em dia traz não, uma. né? Acho que Sempre, né, cara? Sempre, né? O meu sócio é dos Estados Unidos, ele comenta que o pessoal incentiva muito, desde criança, cara. Ele fala que na escola dos filhos dele, high school, o pessoal incentiva, o pessoal dá um tokenzinho lá pra incentivar a garotada a investir, a poupar, a ter essa educação financeira. Aqui no Brasil a gente não tem essa. A gente não tem esse incentivo do governo também, das sim, pessoas. É difícil, é um caminho difícil, né, cara? Só que isso traz liberdade também, né? sim, Acho que traz prosperidade, acho que sim. empreender hoje em dia é um caminho. O Fábio Augusto ele comenta que o empreendedorismo hoje é igual um passarinho numa gaiola, né? A gente na CLT hoje traz uma segurança, mas o passarinho fica na gaiola, mas não Sim. voa. O gato não pega, mas também não voa. É, Né? Então isso que eu acho que é importante, acho que todo mundo empreender. Obviamente que não tá no sangue, acho que não é para todo mundo, sim. né? Mas Senão é um também não ia ter caminho como, bom. né? Se todo mundo fosse Exatamente. empreendedor, as Tem empresas não muita teriam concorrência. funcionários, né? Não, e é uma questão de perfil, vontade, questão financeira, muitas vezes também. E muito também do seu momento de vida. Começar um empreendimento, quando você está muitas vezes estruturando uma família, você tem independentes e por aí vai, não é tão trivial, porque o empreendimento é uma empresa, é equity, ações, né? Tem muito risco. A grande maioria das empresas quebram e vão continuar quebrando. Essa é a essência do empreendedorismo. É correr muito risco na busca de mais retornos. Então, muitas vezes, você não pode. Algumas pessoas, no começo, eu costumo dizer que para o momento ideal, eu nunca tenho o ideal, né? Mas dos seus 20 aos 30 e poucos, ou mais para o final da carreira, são os melhores momentos para empreender, porque você ou não tem ninguém que depende de você, ou você já montou uma reserva financeira boa para sustentar caso aconteça alguma coisa. É Com óbvio que tem certeza. N empreendedores em diferentes momentos, 30, 40, 50, mas quanto menos gente você tem dependendo de você, mais fácil é para você empreender, né? Isso que você comentou de todo mundo quebra, enfim, e é verdade, porque Todo eu mundo não, conheço mas alguns, a maior a parte. maioria, que eu vi um empresário americano comentando, e falou assim, poxa, hoje eu só contrato pessoas, CEOs que já quebraram, porque tem experiência, já tem bagagem. Sim. E que os caras que não quebrou vai quebrar ainda, Hum. ele comenta. Então o pessoal tem muita bagagem, muita experiência, né? Consegue dar a volta por cima, aí ele contrata na empresa dele. Então isso é legal também, né, É. cara? Bacana. E depois que você arrumou esse emprego, essa sua empresa de arrumar Beyblade, depois disso você foi fazer o quê? Não foi uma empresa, né, cara? Eu tinha só. Mas você Durou. cobrava ali, Eu arrumou um cobrava ali por negócio. algumas semanas ali no prédio, arrumava as Beyblades do pessoal que quebrava, por aí vai. Mas nessa época eu tinha 11, 12 anos, não Era nada a dizer que é novinho uma ainda, empresa, né? era novinho, era só uma brincadeira. Naquela época eu estava no colégio, eu lembro que até um pouquinho depois disso, 13 anos mais ou menos, 12, logo depois disso, meu pai começou a me ensinar a investir em ações. Então eu pegava parte desse dinheiro até que eu ganhei com o Beyblade, parte da mesada, algumas outras coisas que eu fazia, e ia investindo. Era pouca coisa, não tinha nem dinheiro para comprar uma ação inteira, né? Frações, Eu né? comprava frações, na verdade eu não comprava nem em bolsa, eu comprava do meu pai. Ah, do seu pai. E eu falava, ó, eu Entendi. tenho metade de uma ação, agora eu tenho uma ação, tenho 10 ações, ia juntando isso e acumulando aquilo até ficar na... E meu pai tinha um quadro onde ele anotava minhas ações. Foi legal, porque obviamente isso não era pelo retorno financeiro, né, que era irrisório, mas era pelo aprendizado, ter costume e se familiarizar com um meio de potencial valorização. Uhum. Mas naquela época, assim, eu não empreendi mais, eu só fui voltar a empreender de fato, apesar de ter refletido muitas vezes sobre vários temas, né? Especialmente quando você é adolescente, assim, você pensa em muita coisa, né? Mas eu fui voltar a empreender só lá depois que eu fui montar a Portfel mesmo. Já teve aquela ideia doida de jogador de futebol? Todo mundo tem, né? Adolescência, né, cara? Cara, tem, assim, mas essa ideia morreu um pouco cedo, eu não era tão habilidoso assim no futebol. Tinha duas pernas esquerdas também? Não, eu era mediano, eu era um jogador médio. Eu não era o primeiro a ser escolhido nem o último. Eu jogava ali a pelada, mas era isso, assim, não... Esse sonho do jogador morreu cedo. Cara, eu era zagueiro também. Eu era zagueiro. Cheguei a jogar um pouco na várzea. Mas não dá não, cara. Dá não. É muito difícil, muito difícil. Você via que não via futuro. E o tempo passa, né, cara? Você vê o tempo passa e fala assim, cara, quer saber?
outra coisa, porque isso aqui não dá, vai me alimentar não, cara. Sim, E eu vi que você também fez uma especialização fora, em Israel, né, cara? sim, fiz. Como é que foi essa experiência em Israel, cara? Como é que foi essa sua jogada pra fazer uma... Porque geralmente o pessoal faz nos Estados Unidos, né? Assim, eu tive algumas experiências. Eu estudei inglês nos Estados Unidos, eu estudei espanhol no Chile, eu fui estudar em Israel, fui estudar empreendedorismo. Muitas pessoas não conhecem, mas a verdade é que Israel é um polo de empreendedorismo. Se você pegar tirando o Vale do Silício, assim, se eu não me engano, Israel é o país que tem maior número de empresas per capita, ou seja, maior número de empreendedores. Tirando a região do Vale do Silício, eu não sei exatamente como é que estão os dados no momento, mas na época tinham algo similar assim. E lá tem a Universidade de Tel Aviv, né? E que é uma zona, é um berço do empreendedorismo Eu também. conheço essa universidade, já ouvi falar bastante já. É conhecida. E eu fui estudar lá, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa, numa fintech na época, e também estudar empreendedorismo. E o que é legal, que assim, um pouco diferente de vários cursos que eu já vi, é que lá eram efetivamente empreendedores bem-sucedidos que ministravam boa parte das aulas. Então foi interessante ter a oportunidade de estar umas pessoas que foram bem-sucedidas falando sobre como abrir empresa. Então, como eu falei, eu sempre gostei do empreendedorismo, sempre admirei, sempre quis ser um empreendedor, e aquilo me deu alguma bagagem técnica para efetivamente empreender com sucesso. E esse curso foi até importante, porque alguns dos pilares desse curso me ajudaram a estruturar a empresa alguns anos depois. Então, foi bastante interessante, cara. Então foi uma bagagem que você adquiriu aí no network também, bem bacana, né? Sim. Eu não diria que o networking foi tão forte assim, não, porque eu era muito jovem. Era um curso para pessoas muito jovens, assim, 20 anos, 21. Acho que eu tinha 22 anos, talvez, não lembro exatamente. Mas ainda estava bem no começo, estava na faculdade ainda. Então foi um curso rápido, mas é óbvio, é legal, é uma experiência, é outro país, é outra língua, aprendendo com pessoas que já empreenderam. Lá é mais o que a língua lá em Israel? A língua oficial é hebraico, né? Mas grande parte da população fala inglês. Fala inglês, Eu né? só falava inglês lá, Você já era basicamente. fluente em inglês lá Sim. na faculdade? Sim. Legal. E sua infância foi tranquila, né, cara? Você não teve muitas... Você teve uma infância boa, né? Digamos assim, né? Cara, assim, eu vim de uma família classe média. Uhum. Classe média, média. Vamos dizer assim. A gente nunca vivi em abundância, não. E até uma vontade de empreender era conseguir alcançar um nível de abundância muito grande, conseguir ter tudo que eu queria. Via carro, falei que era ter isso, que era aquilo. Mas eu também não posso dizer que eu nunca passei fome, assim. Eu estudei em colégios bons, tive uma boa educação, nunca me faltou nada, mas eu também não era aquela pessoa que viajava mundo afora e conhecia tudo. Não, era normal, assim. Viajei uma vez ou outra. Era isso, cara, assim, não... Eu diria que é a família classe média mesmo, assim. Cara, e como que surgiu a Portfel? Grupo Portfel, Portfel Consultoria. Portfel Consultoria. Portfel Consultoria. Grupo Primo veio depois, É né? verdade. Eu falo isso, cara, porque eu acho muito bacana. A pessoa também que veio de classe média, também vem de classe média, mas o meu foi classe média baixa, né? Eu fui criado na Zona Leste de São Paulo, suburbão mesmo, palmeirense, vambora. E, cara, eu acho legal como é que você trilhou esse caminho seu até você chegar na Portfel, que hoje vocês são líderes aí do mercado financeiro de investimento, assessores, consultores, vocês são super tecnológicos, inovação, cara, é sensacional o trabalho que vocês fazem. Como que você fez, cara, para chegar hoje, ser o CEO da Portfel? Qual é que foi a sua jogada, sua premissa? Como é que você abre a caixa preta pra mim, cara? Qual é que foi o seu segredo pra você conseguir hoje tornar a Portfel esse instrumento de prosperidade na vida dos seus clientes? Cara, não tem segredo não, assim, eu vou contar um pouquinho da história, óbvio que o segredo é trabalho duro, né, e uma série de outras coisas. Nunca tem uma coisa mágica só que faz tudo na empresa, mas só para você entender como é que surgiu o conceito da Portfel, eu trabalhava na Scania, conhece? Ônibus e caminhões. Conheço, né? meu tio trabalhou lá. Ah, legal. E eu trabalhei na tesouraria lá e depois fazia parte de estratégia de investimentos do fundo de pensão. Estrategista de investimentos. Do fundo de pensão, tinha quase R$500 milhão lá sobre gestão. Explica um pouquinho o que é um fundo de pensão. Tá. Para o pessoal entender. Tá bom. Aquela câmera é essa aqui, né? Essa aqui, O fundo de pensão é basicamente você tem as previdências dos bancos, das corretoras, que é o que a gente chama de previdência privada, né? Você tem uma entidade à parte chamada Entidade Fechada de Previdência Complementar. São os fundos de previdência que a própria empresa monta. Então, você tem uma empresa, ela vai lá e monta um fundo de pensão, a ideia desse fundo de pensão é
fornecer um complemento na aposentadoria das pessoas. Legal. E que não seja público, né? Isso era bastante tradicional em empresas mais antigas. Bastante tradicional, também veio muito do modelo americano, dos pension funds lá. E isso, especialmente naquela época, era um incentivo. As empresas não faziam isso só porque elas são boazinhas. Por trás disso, você tem um incentivo para as pessoas ficarem mais tempo na empresa. Então, muitas vezes, você coloca R$1, a empresa coloca mais um. Poxa, é 100% de rendimento na fonte, né? Além disso, aí cada empresa tem um jeito. Tinha épocas, eu já fiquei sabendo há algumas décadas, né? Não era da época que eu trabalhava, de bem antes. Tinha empresa que botava 1/3, 1/6. Caramba, cara. Até por isso você tem alguns problemas previdenciários hoje em dia. Não só por isso, uma série de outras coisas relativas ao avanço da população, da idade da população. Mas era uma maneira de falar assim, olha, se você sair, tudo isso que eu coloquei, por 10 anos você não pode tirar. Você pode tirar o que você colocou. E aí cada uma tinha suas regras. E é uma coisa que dá bastante trabalho, descobriram que não é fácil. E as pessoas começaram a se movimentar muito de empresa para empresa, e aí acabou não fazendo mais tanto sentido. Tanto que hoje não conheço empresas novas que montam um fundo de pensão próprio. Até porque o gasto regulatório que você tem com isso é muito grande. Então a realidade é que as empresas dificilmente fazem coisas do tipo mais. Mas grandes empresas têm, a própria Petrobras tem, a Caixa Econômica Federal, você vai ter a Scania, a Volkswagen, as montadoras lá da ABC. Então, uma série de outras empresas vão ter esses fundos de pensão, mas geralmente são coisas mais antigas. E aí, ele funciona similar a um fundo de previdência. Você tem lá, você vai acumulando, chega a hora do resgate, e você vai resgatando. E aí você tem diferentes formatos. Você tem o de benefício definido, que é eles te garantem um salário até o fim da sua vida, por tanto tempo, ou de contribuição definida, que é definido quando você contribui, e é mais parecido com uma previdência normal. Então, tem uma série de coisas. Hoje há muitos problemas em fundos de pensão que têm o benefício definido. Porque a tabela atuarial, né, que parte da premissa de quanto tempo as pessoas vão viver, né, e por aí vai, as pessoas estão vendo cada vez mais tempo. O que é um problema, né, para os fundos de pensão, para os atuariais. E aí tem é toda legal. Existe uma toda dinâmica desse universo, mas... Bem complexo, né? É bastante complexo, cara. Por isso as empresas pararam de fazer. Né? Mas... Eu tocava a parte de estratégia, fui tesouraria, depois a parte de estratégia de investimentos do fundo de pensão. E o que acontece? Como eu falei, eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas de maneira educacional. Né? Na época que eu estava na Scania, eu criei um curso de educação financeira para os funcionários. Que legal, cara. De maneira gratuita, dentro da Scania. Cara. Era um projeto que eu tinha, adorava fazer isso. Eu cheguei a ter mais de 1.000 alunos. Que isso, cara? Dentro da Scania. Virou um negócio mesmo lá, né? Não, eu não ganhava nada, era gratuito. Era gratuito? Era gratuito, era pro bono, era uma vontade de ajudar as pessoas. Mas era presencial? Era presencial. Não, cara, pré-pandemia era tudo presencial, né? Era pré-pandemia. Pré-pandemia não... não existia isso, né, não, cara? era bem difícil. Era bem difícil fazer home office, salvo a área de tecnologia de algumas regiões que era bem mais online. Você gosta quem do já home office? trabalhava... cara, acho que cada empresa tem sua dinâmica, assim. Acho que vai depender do segmento, vai depender da área dentro da empresa, vai depender do gestor, dos liderados. Tem empresas que o presencial é muito importante. Empresas que têm área comercial, uma montadora, né? Você não consegue montar as coisas de casa. Não tem como. Agora, tem outras empresas que a flexibilidade faz bem. Eu acho que é muito da cultura de cada uma, assim. Para consultor de investimento dá, né? Pra ficar Dá. A gente tem muitos consultores de investimento que são 100% home office. Eu odeio home office, cara. Não gosto. Eu não sou tão extremo, eu acho que cada empresa tem seu modo de funcionar. E no caso do consultor, né, a gente tem consultores que são 100% presenciais e outros, ser home office não significa que ele não vai para a rua. Significa que ele não tem que vir para o escritório. Entendeu? São coisas diferentes. Mas lá a gente tem 2 formatos de consultor, o B2C e o B2B. O B2B tem toda a flexibilidade de horário que ele deseja e onde quer ficar, enquanto o B2C efetivamente tem que ir para o escritório, é basicamente 100% presencial. Mas só para a gente não perder o fio da meada aqui, né? E aí o que aconteceu? Muita gente começou a me pedir ajuda para investir. E eu falei, poxa, legal, eu tenho expertise, mas eu não posso ajudar. Eu não posso te ajudar a investir, não posso te dar uma consultoria efetivamente. Né? Eu não sou regulado para isso. Não é que eu não tinha conhecimento, eu não podia. E aí eu comecei a pesquisar sobre quais seriam as maneiras de fazer isso. Isso também reacendeu em mim uma vontade antiga que eu tinha, que era do empreendedorismo. Então,
Aí você viu que o seu negócio de educação financeira estava dando certo? Sim. Poxa, você tinha quase mais de 1.000 alunos, então, pô, opa, tem algo interessante aqui, né? Não, exato. Eu vi que as pessoas confiavam no meu trabalho, que eu conseguia ter um impacto positivo na vida das pessoas. De novo, né, não era um negócio, eu não ganhava nada em cima disso. Mas eu gostava bastante do que eu fazia e as pessoas gostavam também, né? E eu falei, olha, eu tenho alguns caminhos para ajudar as pessoas a cuidarem do patrimônio. Eu posso ir para um banco, né? Tocar a parte de gestão patrimonial no banco e tal. Só que o banco tem uma problemática importante, que é o problema das metas, né? Assim, o banco, você vai oferecer produtos do próprio banco, você tem as metas, muitas vezes, para bater, e não necessariamente você está alinhado com o que é melhor para o cliente, né? E aí, deixando claro que eu tô só falando dos modelos, tentando trazer da maneira mais respeitosa possível. Eu sei que existem profissionais magníficos nas diferentes instituições, mas você tem um problema de conflito de interesses. Essa é a realidade, né? Quem já trabalhou em banco, quem já foi atendido em banco, sabe que não necessariamente o que está sendo ofertado é o melhor para o cliente. Não é um papel de um consultor, um advisor, né? A parte independente que está lá para cuidar do seu patrimônio. E tinha outra problemática na época que, assim, outros pontos, né? É que, além do conflito de interesses, das metas, da pressão para vender determinados produtos, você só pode trabalhar com produtos daquele banco, quando está num banco, certo? Então, ou seja, gera uma dependência da instituição financeira e eu, como fundo de pensão, tinha acesso a todas as instituições. Então, me incomodava demais eu saber que existia um produto melhor em outro lugar que eu não poderia ofertar para o meu cliente. Era ruim isso, uma sensação ruim, Não, né? seria, né? Eu não cheguei para esse caminho, mas seria uma sensação que certamente não iria me agradar. E também teria a questão do empreendimento. Eu não poderia empreender dentro do banco. Seria um funcionário do banco, tudo bem, não tem problema nenhum, mas eu queria empreender. Então, eu descartei a carreira do banco, né? Eu pensei em me tornar um assessor de investimentos. Só que o assessor de investimentos, e de novo, falando da maneira respeitosa, falando do modelo que tem aqui, a assessoria ela também tem uma problemática muito forte. E aí tem vários pontos. Você também tem a dependência da instituição financeira. Você vai oferecer os produtos daquela casa que você está ligado, da XP, do BTG, ou qualquer outra corretora que você tiver lá. A grande maioria, na época, só podia existir o modelo comissionado, mas mesmo assim, até hoje, a grande maioria dos profissionais trabalha no modelo comissionado. E aí o comissionado ele traz um incentivo perverso, né? Você tem produtos que pagam 0,01% de comissão e tem produtos que pagam 5%. Se você pudesse aumentar seu salário em 50 vezes, você não aumentaria? Com certeza, na hora. Né? Sem fazer nenhum esforço adicional, só aumentar. Com certeza. Então isso gera um incentivo perverso muito grande, né, nesse modelo. Hoje, você ainda tem um pouco do modelo fee-based na assessoria, que você cobra uma taxa fixa, tentando diminuir um pouquinho dessa questão dos conflitos de interesse, mas não é o suficiente, porque, primeiro, você pode continuar tendo metas da instituição. Eu cobro fee fixo aqui, mas a instituição pode, quem vender mais COI esse mês ganha tanto. Você pode ser premiado de outras formas. Você pode primeiro ganhar a comissão e depois cobrar o fee-based. Então, tem uma série de problemáticas ali que são muito grandes. Então e aí, por último, você tem a questão de ser um especialista de investimentos. O assessor de investimentos ele não é um especialista. E aí eu estou falando da definição formal da CVM, tá? O assessor de investimentos ele não pode recomendar investimentos. Sei que muitos fazem, mas não pode. O que ele pode fazer hoje com a nova regulação é repassar as recomendações da corretora no formato de recomendações de investimentos. Ou seja, ele não tem, teoricamente, a capacidade técnica, não estou falando que o profissional não tem, mas ele não pode, porque a CVM entende que ele não tem as certificações, o conhecimento técnico, para fazer recomendações de investimentos. Para ser um assessor é o quê? Ambima? Só certificação Ambima? Ancord. Ancord, verdade. Exato. Ancord. Tá? E aí não é questão de certificação, é questão que não é o papel desse profissional, entendeu? Não importa. Poxa, eu conheço pra caramba, beleza, mas você não é regulado para fazer isso, então você não pode. Não é o Mike Ross da Sultz que fazia advocacia sem direito. É isso, Eu não assisto Sultz, mas já escutei essa referência já. Top demais. Então, assim, você não pode fazer isso, né? E aí, o que acontece? Me incomodava essa questão do conflito de interesse, da dependência da instituição, seria a mesma coisa do banco. A única diferença é que eu poderia empreender, mas eu não queria. E aí eu fiquei até meio perdido. Eu falei, mas se eu não vou fazer isso, o que eu vou fazer? E aí foi engraçado que a minha mãe, que é professora de finanças até hoje, ela tinha mandado uma reportagem da nova norma de consultoria no Brasil. Tô falando isso no final de 18, começo de 19, que veio em dezembro de 2017, que foi a CVM 592. A CVM 592, ela revitalizou o modelo de consultoria no país, né?
E ela falava muito sobre a proibição de receber comissões, o fato de você poder e dever fazer recomendações independentes. Você não pode receber incentivos financeiros das instituições financeiras. Ou seja, gera uma figura muito baseada no financial advisor, né, no americano, que é proibido de receber qualquer incentivo e que tem que ser contratado pelo cliente. Isso é uma diferença importante também. Enquanto o gerente de banco e assessor são contratados pela instituição, o consultor é um profissional independente contratado pelo cliente para cuidar do patrimônio dele. Então, o dever fiduciário existe ali. É uma relação muito diferente. E eu usei um dos poucos privilégios que a gente tem como brasileiros, né? A gente tem poucos privilégios, mas um deles, né, é saber o que vai acontecer no Brasil vendo o que aconteceu no exterior. Então, você pega os países desenvolvidos. Vamos pegar Reino Unido, por exemplo. Lá o modelo comissionado é proibido há mais de 10 anos. Ou seja, fazia tão mal para os clientes que o modelo foi proibido. Você pega a Austrália, o modelo comissionado é proibido. Na Holanda é proibido. Nos Estados Unidos, de 80% a 90% dos profissionais de financial advisors, né, trabalham com o modelo fee-based. Então já, o commission-based lá fora já não existe, já está decaído. Né? E aí eu falei, poxa, acho que esse é o caminho que eu quero seguir. Ser independente, poder trabalhar com qualquer plataforma, utilizando as melhores práticas de planejamento patrimonial, ou seja, não cuidar só dos investimentos, cuidar de planejamento financeiro, planejamento tributário, seguro de vida, offshore. Né, a gente faz o planejamento patrimonial completo. Cara. Óbvio que existem algumas coisas que já entram na questão da advocacia e por isso a gente tem advogados parceiros para ajudar na estruturação desse tipo de planejamento quando envolve interdisciplinar ali. Né? Tem coisa que a gente nem poderia fazer, precisa efetivamente de um advogado. Ou de um contador. Então eu falei, olha, é esse modelo que eu quero seguir, um modelo independente, que de alguma maneira vai mudar a vida dos meus clientes para melhor. Com certeza. Só que eu não queria só que fosse a consultoria do Felipe. Eu queria que fosse o modelo de consultoria que iria revolucionar o Brasil. Porque hoje, a grande maioria da população, cara, está na poupança. Está atendido por profissionais que têm conflito de interesses. Independente do quão éticos eles são, existe um conflito de interesses, né? E a poupança é trilionária hoje em dia. Exato, é quase $1 trilhão que tem lá. Fica oscilando ali perto disso, mas é mais ou menos isso. E eu falei, cara, eu quero poder mudar o Brasil de alguma forma. Então eu criei a Portfel, um pouco depois chamei o Lu e o Vitor para se tornarem sócios, são sócios fundadores da Portfel também. E a gente criou um modelo de treinamento de profissionais. Isso é bacana, isso faz total diferença, cara. Hoje, para uma pessoa entrar na Portfel, ela passa por 100 horas de treinamento, além de ter certificações, tem ensino superior. São 100 horas só para entrar. E 15 horas de treinamento semanais que a gente oferece com diferentes temas para as pessoas poderem se desenvolver. A gente investe muito em tecnologia, muito... Porque como é que você dá escala para algo que é tão personalizado? Porque uma coisa é você dar escala para a produção de comida, para a produção de caminhões e ônibus. Agora, como é que você dá escala para serviço? É só se certificando de que os profissionais... Você precisa de mais profissionais e eles têm que ser muito bem qualificados. E quando eu comecei como consultor, tinham 200 consultores no Brasil. Hoje tem 2.000. Caraca, só tinha 200, então era um caminho que você... Não, era nada. Hoje ainda não é nada. São 2.000 profissionais. O Ben Shimon fala que vai triplicar isso de assessores, de consultores eu acho que vai bem mais. Assim, se pegar nos Estados Unidos, são 330 mil financial advisors. Então, assim, é uma diferença muito gritante. E mas lá 50% da população investe, né? Lá praticamente todo mundo investe, aqui não. Não, mas aqui a gente vai aumentar também. Exatamente. A gente já veio aumentando, entendeu? Óbvio, existe uma diferença de capital, mas a população lá não é, entendeu? Não é 150 vezes maior que a nossa. A população é 50% maior, é uma vez e meia, entendeu? Então, assim... Cara, a renda fixa pagava pouquinho, né? Então o pessoal ia pra ação, né? Pra tentar ganhar um pouquinho a mais. Toda uma questão de educação financeira. Mas, cara, é justamente isso que eu via no Brasil. Então, eu queria montar esse modelo de negócios que pudesse ajudar o Brasil e, ao mesmo tempo, uma das coisas que eu aprendi estudando empreendedorismo ao longo do tempo, eu também fiz curso de empreendedorismo da Endeavor, né? Legal, era cara. Que... O que algumas empresas unicórnio têm em comum? Tá? Oceano Azul. Oceano Azul a gente tem no Brasil, quase não existem consultores, quase não existem pessoas sendo atendidas por um modelo fiduciário, sem conflito de interesse. Não existe. É irrelevante. Difícil, cara, tá? A gente tem mais de 10 mil clientes hoje, mas isso não é nada frente à população brasileira. Escalável, ou seja, você consegue crescer exponencialmente, isso tem, porque a gente cresce junto com o crescimento dos investimentos dos nossos clientes. Você tem baixos custos fixos, e evidentemente você tem, porque é uma empresa de serviços. Então você tem Oceano Azul, tem cliente em primeiro lugar, que é outro dos pilares, resolveu uma dor ali muito forte.
você tem escalabilidade, você tem escalabilidade barra exponencialidade, você tem baixos custos fixos, ou seja, não é uma fábrica que você tem que investir, e você começa como uma cash cow, né? Você começa uma empresa que já dá lucro, porque você não tem muitos investimentos para fazer. Óbvio, você tem tecnologia, software, aquisição de clientes, pesquisa de investimentos, mas tudo isso frente a uma fábrica é muito mais barato. Então, eu quis seguir nesse caminho, a Portfel começou a se estabelecer. 2020 foi um ano que o CNPJ surgiu, né? Eu comecei em 2019, 2020 o Lu e o Vitor se juntaram, a gente estruturou o CNPJ. Você já se conhecia através do... O Lu é meu amigo de infância, a gente todo junto desde os 12 anos de idade. Legal, legal. A gente fez o FRJ juntos. E o Vitor a gente conheceu na FRJ. Né? Ambos engenheiros também, embora de outras engenharias. Tem muito engenheiro no mercado financeiro hoje em dia, né? Tem. De produção, então a maioria hoje em dia é engenheiro. É. Pô, já recebi aqui no podcast mais da metade de engenheiro. É. Bruce, Barce, um monte de engenheiro aqui. A maioria vai pro mercado financeiro. Cara, né? na engenharia, especialmente engenharia de produção que você mencionou, deixa eu pegar um pouquinho de Opa, água fica à aqui. vontade. Eu, pelo menos, fiz muita estatística, né? Óbvio que cada universidade vai ter sua própria ementa, mas a engenharia, ela fortalece muito os conceitos técnicos, matemáticos, estatísticos. Isso é fundamental para trabalhar com finanças, com números, né? Ah, totalmente. Traz uma diferença absurda. E aí eles se juntaram. Tem uma frase, né, no mercado que fala assim: você só sabe quem está nadando pelado quando a maré baixa. E em 2020 a maré baixou e tinha muita gente nadando pelado. Quando eu digo nadando pelado, é o quê? Mal assessorada. As pessoas tinham produtos na carteira que nem entendiam o que estavam fazendo. E aí começaram a ver os reais impactos que um atendimento com conflito de interesse pode causar. E aí a Portfel começou a crescer, começou a ter mais indicações. A gente, depois a gente foi ter a nossa primeira turma de consultores em outubro de 21, cara. A gente ficou quase 2 anos desenvolvendo nossa metodologia. Se preparando. Para poder treinar outros profissionais. Legal, cara. E em outubro de 21 a gente teve. Depois, alguns meses depois, outra turma. A gente já teve mais de 18 turmas de profissionais. A gente treinou centenas de profissionais, dos quais as grandes maiorias acabam ficando na própria Portfel mesmo. Só que em 2022, até na terceira turma mais ou menos, a gente conheceu o Kleber, que é o fundador da Top Invest. Top Invest Kleber hoje, Stumpf? Kleber Stumpf, né? Isso aí. Ele é fundador da Top. A Top hoje é a empresa com maior market share em treinamento para certificações financeiras. É um cara sensacional, gosto demais dele. Conheci ele por coincidência no Instagram e gravei um podcast com ele. Ele gostou muito do modelo da Portfel e quis apresentar a gente para o Grupo Primo. Para o Thiago Nigro, para o Bruno Perini, porque ele gostou muito do modelo. A gente tinha toda a metodologia para crescer e o Grupo Primo tinha todo o potencial de uma marca já consolidada. Ele é sócio também do Grupo Primo? O Kleber é. É? O Kleber é um dos sócios do grupo, né? E falou assim, cara, vamos nos juntar e fazer algo grandioso. E era o que a gente queria, porque a gente tinha metodologia já, a gente tinha processo, tinha tecnologia, só que a gente faltava um impulsionamento de mídia, né, de marketing. A gente não era, como bons engenheiros, a gente era péssimo em marketing. Então, normal. a gente se juntou simplesmente com os maiores influenciadores de finanças do planeta. Já foram para arregaçar. Opa. E isso só foi possível também porque no Grupo Primo existia um alinhamento em fazer o que é melhor para o cliente, né? O que acontece? Imagina que o Thiago e o Bruno, eles passaram anos falando sobre investimentos, como cuidar melhor do seu patrimônio, de uma maneira independente, né? E aí, se eles tivessem uma assessoria embaixo deles, imagina eles falam, COI é ruim, mas investe aqui com essa empresa vai lá e te recomenda COI. Você ia gerar uma dessinergia, você ia manchar a credibilidade, né, da instituição. Então, eles nunca se juntaram a nenhuma empresa de assessoria. E a Portfel, que para a época, né, 2022 eu estou falando, estava um pouquinho mais robusta, tinha processo e tudo mais, ainda é um mercado super jovem de consultoria, falou assim, cara, eles estão... Para a época a gente era avançado, entendeu? Quase não existiam. Hoje quase não existem consultoria. Quase não tem hoje, tá? Sendo bem sincero. São muito poucas empresas de consultoria que realmente têm alguma relevância. Mas então, existe muita diferença entre assessoria e consultoria. Né? Tem muita diferença. Muita diferença. E assim, são profissionais diferentes. Eu não quero falar que um é melhor ou pior. Assim, o assessor, ele veio da figura do broker nos Estados Unidos, cuja principal função é ajudar na operacionalização de ordens e tirar dúvidas sobre produtos financeiros. E o assessor no Brasil é isso. Se você pegar a norma da CVM, é isso que é a assessoria. Por mais que muitas pessoas acabem colocando outros fatores ali dentro de falar sobre investimentos no formato de recomendações e por aí vai. Então, assim, não é adequado. A figura que faz isso de maneira independente, sem conflito de interesses, é de fato o consultor.
E tudo bem, cara, cada um tem sua caixinha, assim como o gerente de banco também tem sua caixinha. Ele está lá para ajudar na operacionalização, para passar os produtos do banco, são muito mais comerciais, enquanto o consultor tem um aspecto técnico e comercial. Obviamente também é uma figura bastante comercial, porque está no atendimento do cliente, mas tem todas as certificações e conhecimento técnico para fazer recomendações de investimentos. Então encaixou como uma luva. Isso obviamente trouxe, a Portfel foi adquirida pelo grupo, isso, obviamente, trouxe um impulsionamento muito grande para o nosso crescimento. A gente hoje no grupo, né, a gente está com mais de 6 bilhões sobre consultoria e gestão. Caramba, cara, bastante coisa. A gente está com a meta de chegar em 10 bilhões até o final do ano. Possivelmente a gente vai chegar. A gente está com um crescimento bastante importante, cara, que a gente tem tido. Pô, a Portfel cresceu muito, cara, muito mesmo. A gente tem crescido bastante. Sócio aqui adora a Portfel. E, ao mesmo tempo, a gente também tem um índice de satisfação muito alto, tanto dos consultores quanto dos clientes. Isso é bom, né? Nosso NPS é acima de 93 hoje. Caraca! Cara, 75 é considerado excelência. E é num mercado que é um momento difícil do mercado, né? Assim, desde que a gente fundou a Portfel, na verdade, a gente ainda não viu um bull market. Considerando que o CNPJ surgiu em 2020. Na pandemia? Na pandemia, cara. A 1º de julho de 2020, CNPJ. Então, assim, você vê que, cara... Vocês pensaram na época, pô, justo com a gente, cara. Bem na hora que a gente foi começar, surgiu essa pandemia maluca. Ninguém sabia nada. Se ia durar 1 mês, 2 meses, 1 ano. Assim, pelo menos a gente acabou nascendo digital e se deu bem nesse formato. Depois a gente foi pro físico, obviamente, mas... Cara, tudo deu certo, no fim das contas. Eu sempre acreditei muito. Eu sempre soube que a gente ia crescer, que a gente ia ser grande. Eu não sabia quando. Eu sabia que era uma questão de tempo. Obviamente, a entrada do grupo impulsionou muito esse crescimento. Somado ao fato da gente ter um modelo de desenvolvimento de profissionais. Porque se fosse só eu ia crescer, mas eu não ia conseguir dar a escala que era necessária. Né? Então, foi uma união de vários fatores muito importantes ali dentro. E, bom, resumindo um pouco, é mais ou menos essa história da Portfel. A gente está aqui hoje, né, no ranking da XP como a maior consultoria do país. Acredito que a gente é a maior consultoria do país de fato. Aí tem várias metodologias, né? Mas, cara, tentando trazer um impacto positivo para os investidores aqui no Brasil. Muito legal. A XP confirmou, né, que vocês são os top 1 aí de consultoria de investimentos no Brasil. Isso é muito legal. Cara, você comentou do Grupo Primo, que eles impulsionam o marketing de vocês, crescimento, enfim. Mas hoje eles têm alguma coisa, tipo, na administração do Grupo Portfel? Eles têm alguma aval, alguma coisa assim? A Portfel é uma empresa do Grupo Primo. A Portfel foi adquirida pelo Grupo Primo. E eu sou um sócio do Grupo Primo. Mas eu continuo como CEO da empresa. Então, obviamente, eles ajudaram não só do ponto de vista de marketing, geração de leads, mas até do ponto de vista da administração. O board do grupo tem pessoas extremamente capazes de diferentes segmentos do mercado financeiro e que trouxeram vários insights muito importantes. Desde a parte de profissionalização da parte de tecnologia, jurídico, são conselheiros muito importantes da empresa. Né? Óbvio, a gente... eu, continuando como executivo, tinha o mandato para fazer como eu bem entendesse, mas os conselhos e a ajuda na administração foi muito bem-vindo para ajudar a empresa a chegar onde ela chegou. Legal. Para ser consultor hoje, precisa ter quais certificação hoje que a gente precisa ter para ser um consultor bacana, assim? Vamos lá, assim, você tem a parte regulamentar da coisa e tem o que cada empresa pode exigir. Do ponto de vista regulamentar, ou seja, da CVM, você tem que ter ensino superior completo. Tá? Muitas pessoas questionam, poxa, mas eu não preciso ser ensino superior, eu sou muito bom. Né? Eu falei, mas não sou eu que exijo isso, é a própria CVM. Né? A CVM pede ensino superior. Tem algumas certificações que são reconhecidas pela CVM que te tornariam aptos a se registrarem como consultor. A mais inicial dela seria o CEA, que é o Certificado de Especialista em Investimentos da Ambima. Você tem o CEA, você tem o CFP, né, que é mais voltado para planejador financeiro, mas que, na verdade, é bem mais avançado que a CEA e entra em vários critérios. Internacional, o CFP também. Né? Você tem o CNPI, você tem o CGA, as 4 servem, também o CFA. Tá? Tem uma outra certificação, mas que, cara, você tem essas 3, né? O CEA, o CGA e o CFA, né? O CFA eu fiz o primeiro nível, até antes de montar a Portfel. Depois que eu montei a Portfel, ela começou a crescer, eu me dediquei muito mais à gestão da empresa. Então, eu acabei não tendo mais tanto tempo para focar na certificação, embora um dia, quem sabe, eu volte a estudar para o CFA. Fiz curso de Portfolio Management na Wharton, que é tida como a melhor universidade de finanças do mundo. Cada ranking fala uma coisa, né? Mas acho que o Warren Buffett fez o Wharton, né? O Warren Buffett fez o Wharton. Acho que o Donald Trump fez também.
recordo. Algumas boas figuras algumas fizeram boas figuras, lá. né? Ryan Santos também. Fala... Então, a gente sempre usa as melhores metodologias de investimento no mundo que a gente tem para os nossos clientes, né? Mas sim, o grupo teve um match muito bom, cara, assim, tanto de gestão quanto de cultura e também do momento das empresas. Se a Portiver fosse muito maior, dificultaria essa junção. Se a Portiver fosse também muito pequena, também seria difícil. Então acabou coincidindo ali, cara, num marco temporal bastante importante. Cara, e os consultores, como é que eles são? Eles conseguem escalar o nível deles, se virar sócio? Desculpa, você tinha perguntado das exigências, né? Então você tem as certificações isso. E, obviamente, também não pode ter um processo que te impeça de atuar no mercado financeiro e nem ter o nome sujo em burôs de crédito. Então qualquer faculdade pode hoje em dia. Então, qualquer ensino superior, até tecnólogo pode. É reconhecido pela CVM. Aí depois tem as exigências que cada empresa coloca, né? Cada empresa de consultoria na hora de contratar seu próprio profissional. E por motivos óbvios você não pode ter nome sujo, né? Obviamente, né? Obviamente. Uma vez a gente contratou pro financeiro lá da empresa, o rapaz tinha nome sujo. Eu vou processar vocês, não querem me contratar porque eu tenho nome sujo. Cara, você vai trabalhar com investimento, com financeiro, ter nome sujo não dá, né, cara? Não combina, né? Difícil. Como é que vai ajudar uma pessoa a investir, né, ter educação financeira com nome sujo? Não tem como, né, cara? E pra consultor lá, o pessoal consegue crescer? Tem a chance de virar sócio de vocês? Tem alguns consultores já viraram sócios. É legal, isso faz o pessoal ter fome, né, cara? O pessoal querer chegar. Assim, a gente acredita muito no modelo de meritocracia. Então, as pessoas que vão se destacando têm a oportunidade de adquirirem cotas da empresa e crescer junto no equity, porque o consultor é um profissional que pode ser muito bem remunerado, muito bem remunerado. Você pega uma das profissões mais bem remuneradas dos Estados Unidos, é o Financial Advisor. Tanto que tem um livro escrito que é o $1 Million Financial Advisor, ou seja, são os consultores financeiros que tiram... O livro fala $1 Million, dá a entender que é mais de $1 milhão, mas ele fala que para não ter gente demais, ele só pegava quem faturava tinha um salário acima de $2 milhões ano, né? Então, cara, é um tipo de profissão que pode ter um salário significativamente alto. No Brasil, óbvio, a consultoria nos Estados Unidos existe há mais de 40 anos. No Brasil, a gente tem alguns anos de existência, mas tem muitos profissionais de consultoria já tirando salário de 6 dígitos por mês. Caramba. Então, assim, óbvio, não é um caminho fácil, não é todo mundo. É difícil, você tem que ser conhecimento técnico, conhecimento comercial, mas você pode ser muito bem remunerado. Pode ser muito bem remunerado. E o legal é que você cresce de maneira exponencial, né? Porque se os investimentos dos seus clientes crescem de maneira exponencial, a sua remuneração também cresce. E o legal é que vocês dois estão alinhados. Quanto mais os investimentos dos seus clientes crescem, mais você cresce em conjunto. Você ganha dinheiro, isso é então, legal. é um ganha-ganha, né? E no fim das contas, mas se os dois ganham, quem é que perde? Geralmente as instituições financeiras perdem, porque elas param de vender produtos que dão muita remuneração para eles mesmos. Então você tira um pouco dessa margem da corretora, das instituições, para ter produtos mais justos para os clientes. É basicamente assim que funciona. Cara, e isso de vocês não ter conflito de interesse, isso é muito bom também, né, cara? Porque, poxa, pode ser uma postagem de da BTG, pode ser melhor que da XP, faz a XP na BTG, isso é legal, né, cara? Sim. Você não ter esse... Faz total uma diferença na vida do cliente também. Isso, é a independência, né? Com certeza. Então eu posso pegar, você falou XP e BTG, mas tem outras instituições. A gente tem clientes que estão no Itaú, tem clientes que estão no Bradesco. O Bradesco e o Itaú, às vezes, tem produtos bancários excelentes, melhores do que de outras corretoras. De tempos em tempos, os produtos vão surgindo em lugares diferentes, cada um trazendo novas opções, porque você vai se restringir a uma única instituição financeira. Então, nossa ideia é sempre oferecer o que tem de melhor para o cliente no Brasil e até fora do Brasil. Às vezes tem um conflito até de não querer que o cliente tire o dinheiro do Brasil, sendo que a gente está num país emergente, com moeda de país emergente, com segurança jurídica e fiscal de país emergente. Então, até do ponto de vista de proteção patrimonial, uma exposição internacional é muito importante também. E nisso a gente ajuda os nossos clientes. Eu ia te perguntar isso agora. Qual que hoje, na sua opinião, é o bacana a gente dolarizar o patrimônio? Como que você vê isso hoje em dia? Hoje tem muita gente querendo dolarizar e indo para os Estados Unidos. Antigamente era muito difícil, né, pessoal? Câmbio, assim, acho que chegou a Ev, né? Eu não diria que era muito difícil, eu diria que era bem menos conhecido. Existe um viés que a gente chama de home bias, né? O viés da sua própria residência, da sua própria casa, que é a tendência dos investidores de investirem tudo no seu próprio país, né? Ou a maior parte dos seus recursos no próprio país. O Brasil assim, 99% das pessoas investem tudo no próprio país. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, 30% dos recursos das pessoas estão fora dos Estados Unidos.
Ou seja, 70% lá contra 99% alguma coisinha aqui. E é os Estados Unidos. E é os Estados Unidos, potência. Entendeu? Então, Caraca. assim, só a Apple negocia mais do que todas as bolsas da América Latina. Somadas. Então, como é que você vai falar que ele tem muito mais oportunidade dentro do próprio país do que a gente tem no Brasil? E ainda assim ele bota 30% do patrimônio fora do país. Com a entrada de influenciadores financeiros sérios, né, o trabalho como vocês estão fazendo de educação financeira, acabou se tornando mais... as pessoas começaram a ter ciência da importância de ter alguma coisa fora. Né? E começaram a entender que investir em dólar não é risco. Risco é investir em real. Com certeza. Doido, cara. O que está oscilando não é o dólar. O que está oscilando é o real. É verdade. E, óbvio, tem que ter toda uma diligência, uma seriedade na hora de alocar. Não estou falando para pegar e botar, igual muita gente fala, bota tudo lá fora. Cara, não é assim. Cada pessoa tem um perfil, cada pessoa tem um objetivo. Tem pessoas que têm muito aqui, tem pessoas que vão ter uma parte maior lá fora. Cada um no seu momento de vida, nas estruturas adequadas. Agora, eu acho que para quem já tem... Quem está começando a construir patrimônio... Porque você tem que casar ativo com passivo. Né? Se você tem custos no Brasil, ou seja, seu passivo está no Brasil, você tem que ter ativos no Brasil. Com certeza, faz sentido. Certo? Faz sentido. Como é que você vai fazer uma projeção de aposentadoria sem saber, botando tudo em outras moedas, sem saber como é que o real vai se comportar ao longo do tempo? Porque ele pode se valorizar ou desvalorizar. As pessoas acham, o dólar só sobe, né? O real vai só cair. Não é assim. Se você pegar de 2000 ou 2010, você lembra quanto o dólar subiu de 2000 a 2010? Não. Ele caiu. Durante uma década ele caiu. Então, assim, nem sempre o dólar vai subir. E você pode ter mudanças importantes. A tendência, ao que tudo indica, é que o dólar continue subindo, mas não é assim sempre. Não é 100% do tempo assim. Então, também não é chegar e falar, bota tudo lá fora. Aí você pega o que aconteceu na década perdida dos Estados Unidos, em que o dólar caiu, se desvalorizou. E você passa 10 anos perdendo dinheiro. Não dá, né? A Bolsa Americana caiu 20 e poucos %, né? Em uma década. Entendeu? Então, você tem que ter muita seriedade quando você fala de internacionalizar. Agora... voltando ao que eu estava falando de ativos e passivos, se você tem um patrimônio pequeno, está montando reserva de emergência, sinceramente, eu não vejo muito sentido ter fora do Brasil. Fora do Brasil. A partir do momento que você vai sofisticando e aumentando seu patrimônio, aí faz sentido você ter alguma coisa fora. Começar a proteger seu patrimônio, você protege seu patrimônio de processos, de problemas jurídicos no Brasil, né? Você se protege da inflação, você se protege de uma série de outras coisas. E aí você vai sofisticando. Você pode estruturar a empresa offshore para te ajudar ainda mais a te proteger, economizar impostos. Então, conforme você vai sofisticando e vai avançando alguns degraus na construção patrimonial, você tem mais ferramentas à sua disposição. Quanto mais patrimônio você tem, a proporção deveria ir aumentando. E também tem uma questão de planejamento. Você quer morar fora? Não quer? Eu tenho certeza que daqui a 3 anos eu vou estar fora do Brasil. Bom, então talvez internacionalizar grande parte dos seus investimentos já comece a fazer sentido. Agora, não, eu não tenho plano nenhum de ir para fora. Então por que você vai botar 100% fora? 80% fora? Não faz sentido. Só para se proteger? Não, você se protege daqui, mas você tem problemas lá na região onde você está colocando também. Então cada região tem seus problemas, cara. Tem questões jurídicas, tem questões contábeis. Os Estados Unidos é muito bom, mas também não é como se fosse, né, perfeito. Nenhum país vai ser perfeito nunca. Então a diversificação ela é sempre chave quando a gente fala de construção de patrimônio, de investimentos como um todo. E quem fez um trabalho bacana nisso foi a Avenue, né, cara? Sim. A Avenue é uma grande parceira nossa. Até no evento da Portfel que a gente fez para os nossos profissionais, o Li estava lá. Ela certamente facilitou esse processo de internacionalização dos recursos. E agora muitas empresas estão também, através das suas plataformas, criando esse formato. A Avenue ela diminuiu muito a barreira, mas todas as instituições já tinham contas no exterior. Eles só não falavam muito isso. Eles deixavam essas contas no exterior para quem tinha alguns milhões de dólares de recursos ali. Você até podia antes, né? Você tinha outras corretoras, você podia enviar, mas era mais chato. Você ia ter que fazer um câmbio para uma Interactive Brokers, por exemplo. Lá, aí você tinha que ver. Aí a Avenue, assim, fez um Pix dentro da coisa, pum, trocou. Na hora. A partir do momento que ela fez isso, várias outras fizeram também. Então, o mercado vai evoluindo. Agora, né? A XP tem a plataforma XP Internacional, então que facilita isso. O próprio BTG, vários o agora, Inter, tem várias instituições financeiras que já têm esse formato bem facilitado ali. Pô, o Mário, eles foram visitar o pessoal lá da Banco Inter.
lá em Miami, cara, eles estão fazendo um trabalho gigantesco, incrível. Lá não tem profissional, cara, não tem consultor de investimento brasileiro. Eles procuram muito brasileiro lá nos Estados Unidos, porque o cara que vai morar lá, o brasileiro, cara, ele não quer ser atendido por americano, ele quer ser atendido por brasileiro. Sim. Então, cara, lá não tem. Então, o cara que for para os Estados Unidos hoje, que tiver expertise, que tiver conhecimento, o cara ganha muito dinheiro lá, viu? Sim. Porque lá em Orlando, Miami, tem muito brasileiro. Tem muito brasileiro. Muito brasileiro. Sim. O Mário disse que na escola dos filhos dele tem 300 mil brasileiros, cara. É muito brasileiro, cara. Muito brasileiro. Ele tava no mercado fazendo compra e o cara gritou, pô, a pera tá em promoção. Eu falei, como assim, cara? Tô no Rio de Janeiro ou tô aqui? Você tem algumas regiões dos Estados Unidos que tem uma concentração alta de brasileiros. Obviamente não é assim nos Estados Unidos inteiro, mas algumas regiões, como que você falou, né? Você pegar Miami ali, Orlando. Muito brasileiro. Né? Tem muita gente lá. Muita gente. Isso é bacana. Cara, e como que você vê agora a projeção futura para Portfel? De novidade, agora com essa inteligência artificial chegando com grande força aí, capacitar a galera para cada vez mais aí entregar um serviço de qualidade para o cliente final. A parte de capacitação, a gente é muito forte desde o começo, né? A gente tem, por ter tido pais, professores de finanças, engenheiros, a gente tem um rigor acadêmico muito grande dentro da formação dos nossos profissionais. Então isso a gente está bastante confortável, a gente o tempo todo, a gente tem uma universidade dentro do Grupo Primo, então vários dos nossos consultores já têm ou estão fazendo MBA. Eu acho que a educação é um pilar fundamentalíssimo para todas as pessoas, mas nesse segmento especialmente. Né? Óbvio, vários outros também. Mas o profissional que vai se destacar é o que tem o nível maior de educação financeira. E ponto, entendeu? Sei que muitas pessoas são contra, né? Ah, não, MBA, não preciso disso, não preciso daquilo. E hoje em dia muitas pessoas falam isso. Falam. E assim, eu acho que você não tem muito a perder. Essa é a verdade. Assim. É conhecimento, cara. Conhecimento. Talvez você não vai absorver tudo. E eu acho que você não tem uma dualidade. Não é um ou outro. Eu tenho um grande conhecimento acadêmico, e o tempo todo estou renovando isso, e tenho um grande conhecimento prático. Eu acho que a pessoa que fecha uma das duas portas, ela está perdendo muita coisa. Você aprende muita coisa no prático? Muita coisa no prático. Você aprende muita coisa no acadêmico? Muita coisa. Se você vira só acadêmico, você deixa o prático de lado. Se você vira só prático, você deixa o acadêmico de lado. Por que não? É quase uma rivalidade entre os dois mundos, né? Por que não usufruir um pouquinho dos dois? Então, eu frequentemente estou fazendo curso de atualização e os grandes investidores, CEOs, frequentemente fazem isso também. Então, eu acho extremamente importante as pessoas darem um pouco de atenção à educação formal e educação informal também, óbvio. Isso aqui, que as pessoas estão assistindo no podcast, é uma educação informal, mas é educação também. Então, você tem vários pilares que eu acho que você tem que... Por que fechar a porta para cada um deles, né? Então, a educação é muito forte nossa. Os nossos próprios consultores têm 80% de desconto para fazer os MBAs no grupo. Então, cara, legal. É praticamente... Isso é muito legal, cara. É praticamente de graça, né, fazer. E quais cursos lá de MBA? É só de investimento? Ou tem outras? Não, tem vários. Tem de Asset Allocation, né? Tem de o especialista em investimentos, tem o próprio Barça, tem o MBA voltado para investimentos em ações lá. E você tem AGF, né? AGF, né? Do Barça, né? A AGF. AGF, né? O MBA não é da AGF, né? O MBA é a figura do Barça como responsável, mas em conjunto com o Grupo Primo, e aí você tem vários outros professores. Mas não é da AGF especificamente. A AGF é a empresa que eles tocam, né? É o Easy, voltada para ações. Exato. Legal. E... Agora, a tecnologia, a gente investe pesado em tecnologia, a gente utiliza algumas coisas de inteligência artificial nos nossos controles internos, a gente está melhorando isso. Eu acho que também tem que tomar um certo cuidado, porque sempre tem uma febre, né? As pessoas, não, tem que botar inteligência artificial aqui, gasta um tempão fazendo maquinarias para coisas que às vezes um negócio simples resolve. A tecnologia, ela vence, o custo financeiro e de tempo de criação de uma aplicação tem que ser menor do que o problema que você está resolvendo. Então, às vezes você investe milhões de reais para resolver uma coisa simples, não faz muito sentido. Né? Então, às vezes, acho que as pessoas perdem a mão em prol de falar da inteligência artificial, que existe há décadas, que são vários se um atrás do outro. Né? Se isso acontecer, faz isso. Se isso acontecer, faz isso. Óbvio. Tem redes neurais, né? Coisas que vão se aprimorando bastante. Mas a gente investe bastante em tecnologia, a gente está gastando alguns milhões de reais por ano agora, implementando o Salesforce Financial, que é o estado da arte em CRM para consultores financeiros, utilizado nos Estados Unidos. No Brasil,
Salesforce sei é bom se- mesmo, cara. Tem o Salesforce, tem a versão Financial, né? Que é voltada para o segmento Uhum. financeiro, que é bastante avançado, cara. E aí começando a utilizar a inteligência artificial para algumas aplicações. Acho que é muito importante. A gente não é uma empresa de tech, né? Uhum. Mas a gente é uma empresa que usa a tecnologia a seu favor. E eu acho que a maioria das empresas deveriam ser assim. Legal. Cara, como que você é o CEO do grupo do Portfólio Consultoria, enfim, tem o sucesso. Como é que a gente funciona para começar a fazer o equity desse negócio? Como é que funciona para você assim, você enxerga fazer um equity? Equity, desculpa. Como assim? Eu não entendi muito bem a pergunta. Cara, precificar a sua empresa, enfim, futuramente uma compra, uma aquisição. O Você enxerga valuation da isso, empresa? fazer uma valuation da empresa? Você enxerga isso, cara, Só futuramente? relembrando, né? A Portfel ela foi vendida para o Grupo Prima, ela foi Tá, adquirida pelo Grupo Prima. tá. Então o valuation da Portfel Já hoje foi feito, né? já foi feito, não importa mais, é do grupo agora. Aham. Óbvio, você tem várias metodologias para fazer valuation, mas eu sou sócio do grupo. Agora, a metodologia de valuation, você tem várias. Teoricamente, a melhor metodologia é de fluxo de caixa descontado, ou seja, você vai ver qual é o lucro esperado para o ano 1, para o ano 2, para o ano 3, ano 4, ano 5, Legal, ano legal. 6, até o ano infinito, né, Uhum. utilizando um cálculo de perpetuidade, e vai trazer isso a valor presente utilizando uma taxa de desconto que seja compatível com o nível de risco que seu negócio representa. Uhum. Essa é a melhor metodologia, é a mais justa. Só tem um problema. Você tem que saber quanto que a empresa vai dar de lucro daqui até o infinito. Nem sempre isso é fácil. E aí você tem outras métricas, como múltiplos, né? Então, poxa, essa empresa geralmente é negociada a 10 vezes EBITDA, ou 12 vezes EBITDA. Uhum. Ah, mas essa é mais alavancada. Então, você tem que fazer cálculos de parametrização dessa alavancagem para trazer para um nível igual da outra. Mas, de maneira geral, é assim. Então, empresas de assessoria, consultoria, é muito comum também utilizar um percentual dos ativos sob gestão para fazer esse cálculo. Então, geralmente é de 1 a 3%. Então, pega uma gestora, uma casa de assessoria que tem 10 bilhões sobre assessoria. Se você considerar de 1 a 3%, você está falando de algo que vale de 100 a 300 milhões de reais. Caramba, cara. Então, é mais ou menos isso. Aí você tem que fazer ajustes finos, né? Uhum. Ele tem isso, mas teve um churn muito alto, os clientes estão saindo. O segmento está mudando, a taxa de juros está mais alta, a taxa de juros está mais baixa. E você vai ter particularidades ali para cada uma das empresas, do momento de mercado, para fazer o que é um valuation justo. Né? Às vezes é em cima de faturamento, às vezes é em cima de outras coisas. O próprio Nubank, por exemplo, empresas de growth normalmente utilizam métodos de outras metodologias que não sejam múltiplos. Tá, entendi. Não vai usar 8 vezes EBITDA, por exemplo, porque ele nem tinha EBITDA. Uhum. Né? Mas como é que ele foi avaliado em dezenas de bilhões de dólares? Porque ele tinha uma expectativa de que lá na frente ele ia dar muito dinheiro, e isso trazido valor presente no momento de taxa de juros mais baixo, fazia muito sentido. Às vezes, para a banca é utilizado o número de clientes que têm contas abertas. Então, você tem várias e várias maneiras de fazer o que é o cálculo de um valor justo. Mas, no fim das contas, o valor mais justo é o quanto as pessoas estão dispostas a pagar. Né? No fim das contas, esse é o final. E aí você tem que combinar essas duas coisas. O quanto as pessoas querem pagar, o quanto você acha que vale e levar isso para negociação. Mais ou menos isso. Cara, eu recebi recentemente aqui o professor Yao, não sei se você conhece ele, um chinês. Ele foi educador financeiro do C6 Bank na época, né? E ele lançou uma startup de educação financeira, né? Legal. Ele ensinava bastante gente a começar a investir, enfim. E ele falou assim que o modelo dele era totalmente presencial. Investiu pesado, conseguiu pegar empréstimos com investidores anjos, aplicou na empresa. Cara, ele falou que faltando 6 meses para a pandemia, o C6 Bank fez uma proposta para ele comprar a empresa e vendeu. Uhum. Né? E assumiu, começou a ser head lá do C6 Bank com a empresa. E, cara, ele falou, eu ia quebrar. Porque a pandemia veio e o meu modelo era 100% presencial, eu não sabia como ia fazer. Falou, cara, às vezes o pessoal fala, poxa, o empresário aí não tem sorte. Mas ele falou, nessa eu dei sorte. O C6 Bank comprou, faltando 6 meses da pandemia, ele conseguiu não quebrar, conseguiu aí pagar o pessoal. Então, às vezes tem um pouquinho de sorte também na vida do empresário, né, cara? Não é vida do empresário, é a vida de todo mundo, né? É isso aí. Só de ter saúde, estar fazendo as coisas, já é uma sorte muito legal, grande. Né? Legal. E acho que tem vários fatores no sucesso de uma empresa. O próprio Warren Buffett fala muito isso. Eu tenho muita sorte porque o meu skill, que é de seleção de ativos, é muito útil para mim aqui nos Estados Unidos. Se eu tivesse nascido num país pobre, né, algum país que não tem nem acesso à comida adequadamente, a minha habilidade de selecionar boas empresas não serviria de nada. Então você sempre vai ter um fator de sorte, não tem jeito, né? Cara, e como que você vê hoje, qual que é a importância das pessoas ter um consultor de investimentos hoje? Eu acho muito importante, especialmente num mercado onde você tem muitas pegadinhas.
muitos profissionais com conflitos de interesse, muitas vezes com atitudes antiéticas e de vários segmentos, não é só de finanças, às vezes de seguros, às vezes da parte de advocatícia, às vezes de crédito. Você tem muita gente com conflitos de interesse, essa é a grande realidade. O consultor financeiro é o profissional independente que está lá para ganhar dinheiro junto com você. E é uma pessoa que está lá como guardião do seu patrimônio e muitas vezes até na parte sucessória, né? Se acontecer alguma coisa com você, e aí? Como é que fica a sua família? Será que tem um profissional de finanças que vai ajudar no amparo, na sucessão e por aí vai? Então, eu acho muito importante, porque você tem um profissional de confiança do seu lado, que vai te ajudar a tomar decisões financeiras melhores, não só nos investimentos, mas na vida. Vale a pena comprar um imóvel? Não vale. Vale financiar? Não vale. Que tipo de investimento é bom, que tipo não é. Planejamento financeiro, quanto eu tenho que investir por mês, considerando uma taxa de juros tal, para conseguir me aposentar daqui a X anos. Vale a pena, falei, tem o seguro, vale a pena abrir uma offshore? Não vale. Você tem uma economia de tempo, cara. Entendeu? Você tem uma economia de tempo. Hoje, meu trabalho é como gestor da empresa. Uhum. Então, eu tenho uma pessoa na Portfel que cuida da minha própria carteira de investimentos. Por quê? Porque eu não sei. É óbvio que eu sei. Só que às vezes eu não tenho tempo. Eu passo 10, 12, 14 horas por dia em reunião. E aí chegou a noite, o mercado está fechado. Pô, eu acordo, o mercado está fechado, eu vou dormir, o mercado está fechado. E aí? Entendeu? Então, executivos... Cara, onde é que você gera mais valor? Não é nos seus investimentos. Especialmente para quem está construindo patrimônio. É um trabalho. É no trabalho, pô. Eu ganhei dinheiro trabalhando, empreendendo. Eu não ganhei dinheiro com meus investimentos. Óbvio, os investimentos vão subindo. 10, 15, 20% ao ano, dependendo da carteira do ano, uma série de outras coisas. Mas é nos legal. aportes que vai... É nos aportes, especialmente no começo. Beleza, quando eu for me aposentar, obviamente os investimentos vão ser muito mais relevantes. E deveriam ser se você se planejou adequadamente. E aí, óbvio, conforme a pilha vai aumentando, vai se tornando cada vez mais relevante. Mas no fim das contas, o que dá dinheiro é trabalho. E você deveria focar nisso. Agora, não adianta nada você focar no trabalho e menosprezar a sua vida financeira. Ou dar essa responsabilidade tão importante para um profissional que tem conflito de interesses. E às vezes você perde até seu sono, perde até sua qualidade de vida, porque você não sabe se o que a pessoa está fazendo com seus investimentos é melhor para você ou não. E assim, sinceramente, dos mais de 10 mil clientes que já vieram para a Portfel, milhares e milhares de casos de pessoas com a vida financeira arrebentada por negligência e conflitos de interesses. O que eu já vi de carteira com COI, com debênture da empresa X para 2050, com título do Tesouro para 2060, com deságio. Cara, quando vem assim para vocês, como que faz para ajudar o cara? Geralmente não é 100% da carteira que está assim, é uma boa parte. Mas o cara perde muito dinheiro também, né? Perde, óbvio que perde. Tem que vender. Óbvio que perde. Comprou ações mico, papel mico. E aí, comprou debêntures americanos. O que você faz agora? Pro cara ganhar mais comissionamento, o cara... É isso. Aí você você entra antes de começar a fazer as coisas certas, tem que fazer um tratamento de contenção de danos. Vai valer a pena vender? Não vai valer a pena? O que você vai fazer com a sua carteira agora? E às vezes tem que tomar decisões duras, cara. Essa é a verdade. Assim, se você teve o azar de ter um profissional conflitado, confiou nele. A gente teve o caso de uma pessoa que veio procurar a gente, que o pai tinha falecido de tão estressado que ele ficou, porque ele ia perder milhões de reais se ele fizesse uma resgate num banco X, também não vou ficar falando o nome de banco aqui, porque a gerente prometeu para ele determinada coisa, né? Ele ia ter um título, que ele ia ter liquidez, não ia ter problema. É um dinheiro que ele tinha construído ao longo da vida, ele ia perder 30%, 40% desse patrimônio. Caraca. Sendo que ele falou que ia precisar de liquidez e ela botou num produto de 6, 7 anos, na época de que a taxa de juros estava lá embaixo, pré-fixado. A taxa de juros disparou, esse produto foi super desagiado, ele precisava daquele dinheiro, ia perder milhões de reais, reclamou, mandou mensagem para o gerente geral da agência, nada, ignoraram, responderam de qualquer maneira, mandou mensagem para a diretoria, nada, a superintendência. Foi ficando tão nervoso que ele teve uma parada cardíaca, foi para UTI, ficou lá internado e depois faleceu. Então, assim, e tem vários casos de assim, poxa, esses dias veio um senhor de 82 anos com uma carteira estourada em produtos sem liquidez de altíssimo risco. Cara, o que você vai fazer? É bom daqui a 10, 20 anos. Daqui a 10, 20 anos. O senhor tem 80 anos, cara. Entendeu? O que ele vai fazer daqui a 20 anos? Talvez ele não esteja nem vivo. Porra. E, de certa forma, já não tem mais muita saúde para aproveitar a vida. Então, cara,
assim, Era pra estar aproveitando agora, né, existem cara? coisas que são quase fraude financeira, só que autorizadas, Mas entendeu? em alguns casos, você acredita que é falta de conhecimento Em alguns casos, não, em todos os todos os casos. casos, ou é má fé mesmo? Não, Só do pra ganhar, profissional, você tá falando. do profissional. Você acha que é falta de conhecimento, falta de habilidade, ou é mesmo para o cara, foda-se, o cara quer ganhar comissão, o cara quer ganhar É dinheiro? muito confortável alegar falta de conhecimento. Quando você tem uma comissão do outro lado. Não é tão ruim não, bota aí. Óbvio que você tem toda uma engenharia por trás das partes das corretoras e dos grandes sócios das empresas de assessoria, que é fazer uma lavagem cerebral nas pessoas jovens, entrando lá falando que ele vai ganhar dinheiro rápido, tem que fazer aquilo. Muitas pessoas não entendem, mas a grande parte entende exatamente o que está fazendo e faz de qualquer forma. Então, assim, existem muitos profissionais éticos, muitos, inclusive, né, até deixar um convite aqui para quem tiver interesse, quem é de assessoria de banco, quiser vir para um modelo onde você não tem conflito de interesse, você não tem pressão, porque muitas vezes as pessoas têm pressão, cara. O gerente de banco, ele tem conta para pagar, tem família, não vai recomendar o produto, senão ele vai ser demitido. Faz duro. sentido também pro cara, né? Não... Faz. Assim, muitas vezes é errado, mas ele tá lá, sou eu ou o cliente. E nisso vai fazendo. Então, assim, a Portfel tem muito esse lugar, que é um lugar seguro para as pessoas poderem trabalhar com as melhores práticas de investimentos, entendeu? E muitos profissionais do mercado estão vindo trabalhar na Portfel, porque encontraram na Portfel esse lugar tranquilo, onde você não tem conflito de interesse nas recomendações de investimento, um trabalho com ciência, com academia, regulando a parte de investimentos ali. Então, tudo isso é muito importante e acho que é justamente isso que está fazendo a gente crescer na velocidade que a gente está e com altíssimo nível de satisfação também. Cara, esse é ruim. Eu conheço pessoas que foram investir em um banco normal, né? Chegou na agência, falou assim, poxa, eu quero investir em seguro de vida, né? Eu quero ter um seguro, não investir, né? Eu quero ter um seguro de vida, né? Pra me confortar minha família. Só que, cara, aí o cara faleceu, aí a esposa foi no banco, falou assim, olha, a gente quer resgatar o dinheiro. O cara falou, não cobre. Por quê? Porque o cara só assinou seguro de vida por morte de acidente. O cara não morreu de acidente. Não Bizarro. receberam nada, cara. Nada. Essas coisas acontecem. Aí o assessor na época lá do banco falou assim, não, mas ele que quis só acidente. E pra provar que não... E aí, como que faz? Complicado. Então, às vezes, assim, é importante também ter um consultor por trás. Claro. Só que, assim, a pessoa também tem que ter um pouco de conhecimento de investimentos, né? Não deixar só na mão do consultor. Tem que falar assim, poxa, por que você está investindo nisso? Tem que explicar para o cliente também como que funciona. Isso é importante. Claro. A pessoa também entender onde está investindo, né? Porque você comentou que chegou esse senhor aí com a carteira toda arrebentada. Mas, cara, se ele soubesse, se o cara tivesse explicado para ele, não, funciona assim, 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 às vezes... Mas por que ele vai explicar se ele tem conflito de interesse, né? Ele não tem muito incentivo para explicar que o produto tem falhas. Que o produto não é o melhor para ele. Pelo contrário. Infelizmente é como é, entendeu? Agora a gente está montando uma empresa que tenta mudar isso. Não é tão simples. São décadas e décadas de falta de investimento em educação financeira das pessoas. Agora, é isso. Estamos tentando mudar, fazendo a nossa parte. Cara, agora como que você vê o Brasil em si, em geral, em educação financeira, que é zero, né? A Portfel faz um trabalho incrível, a gente faz conscientização, tem muito podcast de finanças hoje, ensinando a pessoa a investir. E, cara, e por que hoje ninguém quer investir? Por que hoje ninguém pensa numa educação financeira? Por que hoje as pessoas elas querem investir, jogar mais no tigrinho, procurar mais uma bet, do que ter uma segurança no investimento, que as pessoas não pensam mais a longo prazo, cara. Não é que não pensam, as pessoas, no geral, o ser humano ele não foi programado para pensar a longo prazo. Ele foi programado para encontrar comida, procriar e pensar no dia seguinte. A partir do momento que a gente passou a viver décadas a mais do que o homem das cavernas, né, o cérebro tem todo um procedimento de adaptação em que é o viés do desconto hiperbólico, que a gente chama. As coisas perto têm muito mais valor do que o desconto das coisas lá na frente. Então já há uma dificuldade natural da gente entender o que está lá na frente. Você soma isso, a falta de incentivo do governo de investir em educação de base. Por que você vai querer educar as pessoas? Elas são mais difíceis de manipular. Por mais que o resultado seja melhor no longo prazo, porque a economia se desenvolve, todo mundo tem mais dinheiro, mais qualidade de vida, mais segurança. Cara, quem está no poder muitas vezes não se importa com isso. E eu não estou falando de presidente A, B ou C, estou falando de um problema estrutural que a gente tem no Brasil. Na verdade, até um pouco do problema do formato presidencial que a gente tem, que é a cada 4 anos. Por que você vai investir em alguma coisa que vai dar resultado daqui a 30 anos? Né? No fim das contas, o principal trabalho do político, a principal preocupação dele é se reeleger. Aí você tem esses conflitos de interesse. E aí você soma também a um problema cultural de querer ganhar rápido.
Todo mundo quer ganhar rápido. Imediatismo, né? Não, o jogo. Por que as pessoas investem no jogo do Tigrinho? Porque elas querem ganhar rápido. E por que elas querem ganhar rápido? Porque elas têm. É uma questão de sonho, assim. Ninguém quer trabalhar. Quem quer trabalhar? Ninguém gosta de trabalhar. Essa é a grande verdade. Mas você está disposto a trabalhar, abrir uma empresa, suar, porque você está contando com um cara, com o Felipe lá da frente. Só que as pessoas, elas se deixam levar por sonhos, por fantasias. Uhum. Então, a questão do jogo do tigrinho são vieses comportamentais. A pessoa achar que ela vai sanar todos os problemas da vida dela sem fazer esforço. É muito tentador se você parar para pensar. Quem não quer uma solução em que você não faz nada, você se diverte, né? Vai no cassino, você se diverte e fica milionário. Todo mundo quer. É muito gostoso acreditar nisso. Mas não é a realidade. É uma fantasia. Programado para E, infelizmente, você tem incentivos financeiros brutais. Olha quantos influenciadores estão falando de jogos, cara. Estão falando de aposta esportiva. Aí eu sei que já vão começar a me crucificar nos comentários, falando que aposta esportiva é investimento. Cara, não é. Aposta esportiva é aposta. Entendeu? Aposta é aposta. E quem aposta, cara, são as pessoas pobres. O rico não joga em bet, em tigrinho, cara. Joga, mas eu entendo que na maioria das vezes, eu não tenho os dados para comprovar isso como normalmente eu tenho, mas a minha percepção é que eles dedicam um pedaço do patrimônio ali. E dificilmente eles se viciam, porque eles não têm... Se você já está bem financeiramente, você não tem aquele sonho de ficar rico através das apostas. É uma diversão, é um lazer. É igual ir para Las Vegas, jogar no cassino. Você vai, joga um pouquinho e sai. Quem geralmente faz isso é porque tem o sonho de ficar rico rápido. Quem tem sonho de ficar rico rápido é quem não é rico. Então, há uma tendência da camada mais pobre da população de viciar nesse tipo de jogos porque eles estão procurando uma solução para a vida sem fazer esforços. Essa é a grande realidade, né? É verdade. Aí você vê esses influencers hoje em dia... isso também tem culpa, né? Culpa, mas, poxa, os caras ganham milhões pra fazer isso, né, cara? O cara... E tem gente que confia neles, que às vezes, eu até recebi recentemente um influencer aqui, o cara tem 3 milhões de seguidores e faz vídeo de comédia, né? E fala assim, poxa, eu recebo muitas oportunidades pra divulgar a Bet, pra divulgar Tigrinho, mas eu não faço isso, porque eu sei que isso prejudica as pessoas, enfim. Só que, cara, a gente fez um podcast com o Rafael Zatar, não sei se você conhece, no Rio de Janeiro, e ele falou assim, cara, eu recebi uma proposta de uma Bet pra ganhar 500 pau por mês, cara. É muito agressivo, cara. Não, é isso. Você bambeia com essa proposta. Mas esse dinheiro sai da onde, cara? Sai da onde? Sai das pessoas que estão Dos apostando. bolsos das pessoas, cara. É isso. Não tem como. A conta não fecha, cara. Não sei da onde é dinheiro. E você viu os jogadores de futebol hoje em dia, os clubes, o patrocínio master, é tudo bet, cara. Sim. Brasileirão betano. Esse show da Madonna, betano também, bet 365. Cara, então o pessoal tá dominando tudo, cara. E por que os caras têm esse dinheiro? Porque tem muita gente perdendo. Sim, Tem claro. muita gente perdendo. Não existe uma mágica ali, um gnomo que vai dar dinheiro para as pessoas. Exatamente. Esse dinheiro é literalmente os valores das apostas Exatamente. das pessoas. E se você imagina hoje um influenciador financeiro, do mercado financeiro, né, ser patrocinado por uma Bet ou por um tigrinho, cara, vai influenciar muitas pessoas negativamente também. Claro. Porque vamos por o Felipe, as pessoas confiam no Felipe. Ah, então se o Felipe tá falando que Bet é bacana, é um investimento, eu vou investir não porque eu gosto, porque eu confio em você. Sim. Entendeu? Então o pessoal tem um poder muito grande de influenciar Claro. pessoas também, né, cara? E eu vejo que, cara, educação financeira é tudo na vida. Na minha família, cara, muitos casamentos quebrando por conta da educação financeira. Sim. Eu acho que a base do relacionamento hoje é o amor. Deixa faltar o leite do seu filho em casa pra você ver se tem amor. Não existe, cara. Não existe. Entendeu? Então as pessoas hoje, elas gastam mais do que ganham, elas não poupam dinheiro, elas não têm a mínima noção do quanto que elas gastam. Eu tenho um tio meu, eu gosto desse exemplo. Meu tio, ele trabalhou em banco e processou. Normal, né? Todo mundo faz isso. O pessoal já sai do banco, o advogado ligando quer processar o banco. E, cara, ele torrou tudo, gastou tudo, e ele conseguiu processar o INSS, ganhou também. Então ele ganhou o teto hoje do INSS. E, cara, ele gasta tudo, ele não investe nada. Aí esse dia chegou em mim e falou assim, Léo, como que eu faço pra investir? Quero investir, mas não sobra nada. Eu falei, caramba, tio, você ganha 8 pau, como que não sobra? Ele falou, não sobra, cara, não sobra. Aí eu fiz um Excelzinho pra ele, bem básico, a gente foi listando as despesas dele, cara. Só de streaming, de Uber, de iFood, a gente conseguiu aí economizar 3 pau por mês, cara. Muita Aí eu coisa. falei assim, aí, tio, sobrou 3 pau, e começou a investir, tá gostando, a renda fixa, liquidez diária. Então, cara, as pessoas hoje em dia não têm um básico, que é listar as despesas, né? É planejamento orçamentário que a gente chama, né? E, cara, como que eu tenho sucesso nos investimentos hoje? Como que eu faço pra ter sucesso nos investimentos? Paciência. Paciência é a chave, né, cara? Paciência. É tão divertido quanto ver a grama crescer. É ter bons produtos, recomendado por profissionais que não têm conflito de interesses. É uma carteira bem diversificada e pensar no longo prazo.
Não existe a bala de prata, não existe a ação mágica, não existe o criptoativo que vai valorizar 10 milhões por cento, não existe. Você gosta de Bitcoin também? Você tem? Eu tenho uma posição muito, muito pequena numa carteira diversificada de criptoativos, mas quase irrelevante frente ao meu patrimônio. Eu gosto mais dos ativos tradicionais, eu entendo o conceito por trás dos criptoativos, da blockchain, mas no percentual do meu portfólio é bem pequeno. E você investe aqui? Você é arrojado? É mais conservador? Sua carteira é mais ou menos? Cara, eu tenho um perfil considerado agressivo, né? Uma parcela em renda fixa no Brasil, uma parcela em ações, parcela em investimentos imobiliários e uma grande parte do meu patrimônio fora do Brasil também. Então, ETF, né? eu gosto muito da tese de ETFs. Nos Estados Unidos é 100% em ETFs. Uhum. Então eu tenho uma empresa fora do Brasil, uma offshore, do qual eu invisto no mercado americano, eu só invisto em ETFs no mercado americano. Legal, legal. No Brasil eu invisto em ETFs também. O título de renda fixa e basicamente alguns produtos imobiliários e produtos isentos que a gente tem hoje no Brasil, alguns produtos bastante atrativos. Uma carteira bem diversificada, sem fantasiar, com bons ativos. O básico funciona, né, cara? Funciona, cara. E paciência. E paciência. Eu tenho bastante gente que eu conheço que fala, pô, eu sou agressivo, sou arrojado. Primeiro baque do mercado, o cara, pô, não sei o que tá acontecendo. É agressivo quando sobe, né? É quando sobe. É igual os caras falam do Mike Tyson, essa frase dele, né? Todo mundo é corajoso até tomar o primeiro murro na cara. Aí fica... Mas, cara, muito feliz pela sua participação. Brigadão, cara. Tô muito feliz mesmo. Eu queria muito te receber aqui, te conhecer pessoalmente melhor. Agora eu queria que você desse um recado pra galera que vai assistir esse episódio, de que como começar a investir, como começar a empreender também, ter sucesso na vida. Eu queria que você desse um recadinho legal pra galera aí. Bom, pessoal, acho que para qualquer coisa na vida, uma boa base de educação é importante. Então, óbvio que ter profissionais alinhados é bom para você, mas se você ainda não chegou no momento de patrimônio de ter um profissional, porque muitas pessoas ainda não têm um patrimônio para investir. Investir em você mesmo. Educação é fundamental. Dentro do Grupo Primo, a gente tem várias plataformas a gente tem a Finclass. Pô, a Finclass hoje é uma plataforma de conteúdos de educação financeira, de conteúdo financeiro, extremamente barata, com professores de altíssimo calibre, ensinando várias coisas. Tem até carteiras recomendadas de investimento lá dentro. Então, para quem está começando, quem está aprendendo, super recomendo. Tem influenciadores muito bons, o Thiago Nigro, o Bruno Perini e vários outros influenciadores também que podem ajudar. E, se possível, um pouco de educação formal também, porque isso vai ajudar você a procurar empregos que pagam melhor também. Então é uma mistura de coisas, né? Infelizmente, eu sempre digo isso, né? Diversificação é a chave em tudo na vida. Então, educação, trabalho árduo, paciência e foco no longo prazo. O básico funciona, não tem segredo, né, cara? O básico funciona. Não tem segredo, é isso aí, pessoal. Invistam em conhecimento, invistam em podcast. Hoje em dia a gente tem muitos podcasts que ajudam aí, que a gente leva conhecimento para a vida das pessoas de forma gratuita, tem bastante coisa. Sigo também o perfil do Felipe também, que ensina bastante coisa, né? E também invistam com o grupo Primo. Portfólio Consultoria, né? Que o pessoal vai te ajudar aí a ter a prosperidade nos seus investimentos. E quando você chegar lá na aposentadoria, na velhice, vocês vão conseguir aí curtir uma vida tranquila e proveitosa. Cara, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado mesmo. Obrigado a vocês. Em breve a gente vai lançar essa entrevista ao ar. Vamos deixar aqui seu Instagram embaixo, o seu da Portfel, enfim. Ótimo. Vamos fazer uma bagunça legal, vamos fazer bastante corte também, tá? Então, excelente. Te agradeço muito, viu? Muito obrigado, tá? Pessoal, brigadão aí, fiquem com Deus. Uma boa noite, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.